paz do Senhor Jesus. O meu nome é Márcio José Pinheiro, eu sou teólogo e também escritor. A pedido de alguns irmãos em Cristo, venho hoje falar sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. Este ensino tem como base um livro de minha autoria, A Filosofia Kardecista segundo a Bíblia. Este livro se encontra disponível no site www.clubedeautores.com.br. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo e principalmente compartilhando esses vídeos para que a palavra de Deus possa ser melhor entendida. Então vamos ao assunto de hoje. Inicialmente, começaremos dizendo que a definição de que o Espiritismo consiste num sistema filosófico religioso cuja base principal é a crença na reencarnação, que está baseada na milenar doutrina hinduísta da transmigração das almas, que tem apoio na concepção hinduísta do karma e a possibilidade concreta de comunicação com os mortos. A comunicação entre o mundo dos mortos e vivos é feita por meio de uma pessoa em transe mediúnico. Segundo os dicionários, médium é a pessoa a quem se atribui o poder de comunicar-se com a alma dos mortos. Existem diferentes tipos de médiums. Uns são sensitivos, outros curadores, audientes, falantes, clarividentes, clareaudientes, sonambúlicos, médium de escrita direta, também chamados escreventes ou psicógrafos. A designação kardecismo deriva do pseudônimo de Allan Kardec. O Espiritismo ele se revela como filosofia, ciência e religião ao mesmo tempo. E os espíritos desencarnados, segundo a doutrina espírita, encontram-se mais próximos de nós, para os quais o Espiritismo ele disponibiliza o principal meio de expiar e aliviar as obrigações kármicas. A ideia da evolução dos espíritos é regida pela lei do karma, palavra que vem do sânscrito karman, que significa ação, que aparece nas grandes religiões do Oriente, mas é particularmente marcante no hinduísmo. Sobre as vidas passadas, explicam que a atual situação e condição aqui na Terra é que a trajetória da evolução espiritual é regida pela lei do karma, segundo ela, toda ação, boa ou má, recebe a devida retribuição, o devido retorno. Traduzindo isso, quer dizer que toda ação provoca uma reação. Acontece que o Espiritismo doutrinariamente tem a tendência de unificar ideias, doutrinas diversas ou mesmo elementos culturais diferentes em um só elemento, e sobre essa base estrutural hinduísta ganha destaque numa inspiração tirada dos evangelhos, que é a ética da caridade. Jesus Cristo é visto como a maior entidade já encarnada, e Kardec considera seu maior ensinamento o amor ao próximo. A grosso modo, o Espiritismo ele nega que Jesus é o Logos eterno, o Verbo encarnado, como diz, o Verbo encarnado como homem, como enfatizado no Evangelho de João. A obra de Kardec, a Gênese, na página 208 e 209, com o título Superioridade da Natureza de Jesus.
está assim escrito: sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar e considerando por hipótese um espírito superior. Pode-se reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo poderia ser uma dessas missões que são confiadas apenas aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. E um pouco mais à frente está escrito: sua alma devia se prender ao corpo somente pelos laços estritamente indispensáveis. Nas curas que ele operava, agia como médium. Se pode considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que serve os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, ele assistia os outros, agia, pois, por si próprio, por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. A fim de salvar a humanidade, Jesus Cristo, ele tem que ser verdadeiramente humano e possuir todos os aspectos essenciais de um ser humano e também ser verdadeiramente divino. Se não fosse assim, como Jesus poderia sacrificar-se pelos pecados da humanidade e ao mesmo tempo ser nosso Salvador perante o próprio Deus? Nós aprendemos tanto no hinduísmo como no budismo e também no espiritismo que a reencarnação é um ciclo de idas e vindas para a purificação. Quando procuramos saber qual foi a verdade que Buda alcançou debaixo da figueira, vemos que as ideias fundamentais eram de certo modo pessimistas, pois ele não via esperança enquanto o homem estivesse preso nesse ciclo reencarnatório. No entanto, existe algo eterno e fora do sofrimento, e o budismo chama isso de nirvana, que quer dizer apagar, uma referência ao fato de que o desejo se extingue quando se atinge o nirvana. As boas obras, um estilo de vida impecável, pode levar a bons renascimentos, que mais tarde pode possibilitar um encontro da iluminação. Buda, segundo se conta, ele nasceu 547 vezes antes de finalmente chegar lá. A resposta apresentada pelos espíritos é o mesmo ensinamento divulgado por Buda. Apesar de se utilizar palavras diferentes, a visão pessimista é a mesma. Já a palavra de Deus nos traz mais conforto quando nos apresenta em 1 Timóteo 2,5 um só mediador entre Deus e os homens, e também que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Além do sacrifício vicário e salvífico do próprio Cristo. O Espiritismo, ele tem alguns livros que são a base de toda a doutrina espírita. Esses livros são o livro dos Espíritos, é o primeiro livro sobre a doutrina espírita. Esse livro apresenta-se na forma de perguntas e respostas, totalizando 1018 tópicos. O livro dos médiuns, ele descreve
sobre o caráter experimental e investigativo da doutrina espírita, visto como ferramenta teórica e ao mesmo tempo metodológica para compreender uma nova ordem dos fenômenos. Eu gostaria de salientar que esses fenômenos jamais foram considerados pelo conhecimento científico. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como base avaliar os evangelhos canônicos sobre a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a prece e a caridade. Entre os cinco obras fundamentais do Espiritismo compilados por Kardec, essa é a que dá maior enfoque a questões éticas e comportamentais do ser humano. Para tentar harmonizar a doutrina espírita com os textos bíblicos, Kardec lança mão não apenas dos evangelhos, mas também de algumas epístolas, o livro de Atos e, quando conveniente, as citações do Antigo Testamento. O próximo livro é o Céu e Inferno. Essa obra, ela compõe de duas partes. Na primeira parte, Kardec realiza um exame crítico, procurando apontar as contradições filosóficas e as incoerências com o conhecimento científico. Bom, neste livro são expostos vários assuntos, como por que os espíritas não temem a morte, o céu, o inferno, os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão, purgatório, doutrina das penas eternas, Código Penal da Vida Futura, os anjos segundo a Igreja e o Espiritismo. Aborda também pontos relacionados com a origem da crença dos demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de invocar os mortos. Na segunda parte, constam diálogos estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nos quais narram as impressões do além-túmulo e como se deu o processo do desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter. Outro livro é a Gênese. Nessa obra, Kardec ele aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita da compreensão da realidade. Kardec ele procura estudar os milagres com os fenômenos naturais cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Descreve os feitos extraordinários de Jesus, explicando o que teria realmente acontecido. Bom, nesse aspecto, eu quero informar que as explicações não são segundo as Escrituras Sagradas, mas segundo a interpretação dada por Kardec e pelos espíritos que o ajudaram a realizar essa obra. O outro livro é Obras Póstumas. É a segunda das duas obras complementares sobre a doutrina espírita. Trata-se de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita, lançada póstumamente em Paris. O conteúdo geral da obra é esclarecedor a respeito do ponto de vista do codificador acerca de diversos temas de ordem filosófica, moral e religiosa. Alguns assuntos abordados são música celeste, natureza de Cristo, conhecimento do futuro, manifestações dos espíritos, fotografia, telegrafia do pensamento. A doutrina da reencarnação, essa é a ideia central dos diversos sistemas filosóficos religiosos, onde o ser é capaz de subsistir à morte do corpo. É chamado de consciência, espírito ou alma que seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para o autoaperfeiçoamento ou anulação do karma. O livro dos médiuns, página
488, ele define reencarnação como a volta do espírito à vida corpórea, ou pluralidade das existências. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 64 e 65, está escrito: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira, porque isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno da vida do próprio caráter, o que a ciência, do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muitos dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. Bom, o que temos a comentar a respeito? Primeiro, são as definições errôneas que Kardec nos apresenta sobre reencarnação e ressurreição. Contudo, vemos que na visão cristã e a ressurreição, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, página 1671 e 1672. Diz assim: ressurreição. No Novo Testamento, o termo grego anastasis refere-se à ressurreição do corpo morto à vida. Somente em Lucas 2,34 a palavra é traduzida de outra forma, e mesmo ali o termo ressurreição pode ser a tradução correta. Isso não tem de ser um ajuntamento de parte por parte, ou a restituição do antigo corpo de carne, uma vez que o corpo da ressurreição é um corpo com qualidades completamente diferentes do corpo antigo, mas significa a constituição de um corpo como aquele que foi recebido pelo Senhor Jesus, em Filipenses 3,21, e apropriado para o estado eterno da alma. É revelado que o crente será como seu Senhor, Filipenses 3,21, 1 João 3,2, tendo um corpo tangível, como seu corpo glorioso. A identidade será retida entre o corpo mortal e o novo corpo da ressurreição, embora este não necessite de uma reconstituição dos mesmos átomos. Essa é a visão que os cristãos, tanto daquela época como os cristãos da época de hoje, têm com relação à ressurreição. Porém, sobre a reencarnação ela é negada, porque eles, primeiro, pelo fato de que em lugar nenhum da Bíblia falar sobre reencarnação. A Bíblia, ela ensina sobre encarnação, e mesmo assim referindo-se a Jesus Cristo. Isso nos leva ao segundo ponto sobre a falsa tese da reencarnação de que ele ia ser João Batista. Tese essa sustentada pelo ensino espírita. João Batista não era a reencarnação de Elias. E mais uma vez, recorrendo aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 65 e 66,
está escrito: a ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens. Se essa crença fosse um erro, Jesus não a deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele sancionou com toda a autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes se eu ter dito que é necessário nascer de novo. Bom, o que o Evangelho segundo o Espiritismo entende quando afirma que Jesus valida essa condição, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Também é citado que o próprio Jesus, um pouco mais adiante, que ele reafirmou que é necessário nascer de novo. Essas passagens, elas se encontram-se no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 7. Se ficarmos especificamente nesses dois versículos, seremos sugestionados a interpretar o que é sugerido. Porém, quando nós recorremos ao Novo Testamento interlinear, grego-português, cuja tradução literal dessa passagem está descrito da seguinte forma: respondeu Jesus e disse ele: amém, amém, digo a ti, se alguém não nascer de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. No versículo 7 está escrito: não te admires que eu disse a ti, é preciso que nascerdes de novo ou do alto. Bom, a expressão grega traduzida como de novo, nós podemos ver que pode significar também do alto. O novo nascimento ou regeneração é o ato pelo qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em Cristo. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais nem entrar no reino de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2. Bom, vou citar aqui o livro Desmascarando as Seitas, de Natanael Rinaldi e Paulo Romero. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Dando continuidade, vejamos o que o livro Desmascarando as Seitas está dizendo isso. Página 215. A expressão nascer de novo, do grego anotem, significa nascer do alto, nascer de cima, por obra e graça do Espírito Santo, mediante a palavra, conforme João 15:3, Efésios 5:26. A Bíblia afirma que Deus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Jesus estava falando da regeneração, uma mudança interior que diz respeito às disposições íntimas da alma. Nunca se referiu ao corpo. Ora, daí o equívoco de Nicodemos. Ele pensava que o homem, depois de velho, viesse a renascer fisicamente, no que foi logo dissuadido pelo Senhor. 1 Coríntios 6:11, Efésios 4:23 e 24, Colossenses 9 e 10, Colossenses 3, versículo 9 e 10 e Tito 3, versículo 3 a 6. O que está em evidência é a cegueira dos pecadores. Nicodemos, um líder religioso, homem culto, não entendeu que Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual. Hoje em dia, a situação também não é diferente. Quando falamos às pessoas da necessidade de nascer de novo, é comum
algumas pessoas pensarem na reencarnação. Jesus, ele não ensinou que o novo nascimento é um processo de reencarnação, e muito menos que o novo nascimento se dá pelo batismo com a água. No Novo Testamento, o batismo é relacionado à morte, não ao nascimento. Para que o nascimento humano ocorra, é preciso haver trabalho de parto, e o mesmo acontece com o nascimento do alto. É evidente que o nascimento implica vida, e o nascimento espiritual do alto implica vida em Deus. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra apresenta dois argumentos que, na visão deles, é a prova decisiva sobre a existência da reencarnação. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, página 67. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado no sentido puramente místico, já não acontecia o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria, trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que para a nova lei o céu é o ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Segundo a filosofia espírita, João Batista era Elias reencarnado. Não podemos nos esquecer o princípio da hermenêutica, que diz que a Bíblia por si só se explica. Os espíritas, aliás, ao afirmarem que o espírito de João estava em Elias, esqueceram de aplicar o princípio da hermenêutica. Existem similaridades entre os dois. A primeira é que tanto na época de Elias como na época de João Batista, elas se pareciam. A apostasia, distância de Deus. Elias veio para chamar o povo de Deus, mas João Batista veio chamar o povo para Deus. A segunda similaridade é que o mesmo Espírito que operava em Elias também operava em João Batista, e isso de modo algum confirma a doutrina da reencarnação. O Espírito que movia Elias e operava em João Batista era o Espírito de Deus. É interessante citar que quando o povo estava confuso sobre Jesus, pois quando lemos o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 18 e 19, vemos um fato que desmerece a reencarnação, pois, assim como Herodes, talvez muitos judeus pensassem que Jesus era João Batista, Elias, ou um dos profetas antigos que havia ressuscitado e não reencarnado. Em Malaquias 4:5 está escrito: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E algumas pessoas pensavam que tal profecia
foi cumprida em Jesus Cristo. No entanto, Jesus, ele não ministrou como Elias, mas foi João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, conforme descrito em Lucas 1, versículos de 13 a 17. É interessante também verificarmos que as pessoas daquela época também tinham opinião divergentes sobre a pessoa de Jesus. O texto citado no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que alguns disseram a Herodes que Jesus obrava e ele era João que ressurgiu dos mortos. Essa questão por si só faz desacreditar que o Espiritismo está correto com relação à reencarnação, pois as pessoas daquela época, viram Jesus e João Batista juntos. Como então eles poderiam pensar que Jesus era João Batista? A resposta, sem dúvida alguma, é que eles pensavam não em reencarnação. Nesse ponto, salientamos que os discípulos tinham dúvidas sobre a vinda de Elias, a fim de preparar o caminho para o Messias, e isso implica dizer que eles tinham conhecimento da profecia de Malaquias 3:1, que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E no capítulo 4, aqui da Bíblia Sagrada, versículo 5, como citei anteriormente, está escrito: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Naturalmente, todos os judeus esperavam que a profecia se cumprisse antes da chegada do Messias. A questão era: será que Elias, ele veio e eles não viram? Talvez a aparição de Elias no monte onde ocorreu a transfiguração juntamente com Moisés tivesse sido o cumprimento da profecia. Mas devemos perceber que Jesus deixou claro que aqueles que creram nele, era Elias, esse Elias era João Batista, pois João, ele havia preparado o caminho antes dele se revelar. João, ele negou ser o Elias ressurreto. Isso está em João capítulo 1, versículos 21 e 25. Mas ele ministrou no espírito e no poder de Elias, conforme Lucas 1, versículos 16 e 17. Conforme ainda Malaquias havia predito, Elias voltaria antes do tempo da grande tribulação. Alguns estudiosos relacionam isso com o Apocalipse 11, versículos de 2 a 12. Mas a nação, ela não aceitou, a nação judia, ela não aceitou o ministério de João. Mas caso tivesse recebido, João teria servido como o Elias enviado por Deus. E assim os judeus também teriam recebido Jesus Cristo. Em vez disso, eles rejeitaram tanto um como o outro e permitiram que ambos fossem mortos. Mas vamos à doutrina espírita. Esse fundamento, que é a regra geral da doutrina da reencarnação, ensina que para haver reencarnação é necessário primeiramente que a pessoa morra para poder reencarnar. A Bíblia, no entanto, ela diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, que Elias não morreu. Ela afirma que Elias foi trasladado aos céus em um carro de fogo. Elias não morreu. Esse é o fato. Se ele não morreu,
então ele não pode ter reencarnado como João Batista. Isso é uma contradição dentro da própria doutrina espírita. Se o processo de reencarnação aqui não funcionou, então podemos concluir que algo está errado, e esse erro está no ensino espírita da reencarnação e não nos escritos bíblicos. É importante também destacar que os espíritos superiores que orientaram Kardec, ele tem um conhecimento além do mero conhecimento humano, pois Kardec, com sua imensa sabedoria e inteligência, não poderia ter sido enganado facilmente pelos espíritos mentirosos. Se esses espíritos superiores que orientaram Kardec na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, então concluímos que esses mesmos espíritos, eles tinham a Bíblia Sagrada como verdade absoluta. Caso isso não fosse verdade, esses espíritos superiores teriam alertado Kardec em desacreditar na Bíblia Sagrada. Como eles não fizeram isso, mas basearam uma obra tendo como modelo a Bíblia Sagrada, nada mais coerente é concluir que a Bíblia está correta. Se a Bíblia está correta, então o relato de Elias, dizendo que ele não morreu, é verdadeiro, e de modo algum João Batista poderia ser o Elias reencarnado conforme a doutrina espírita prega. Outra razão que nos leva a concluir que João Batista não era Elias reencarnado é o fato de alguns judeus crerem que João fosse Elias ressuscitado e não reencarnado. Se a opinião do povo judeu fosse que eles criam realmente que João Batista era Elias reencarnado e não ressuscitado, eles não teriam em outra passagem sugerido que Jesus fosse Elias ressuscitado, pois João e Jesus viveram na mesma época e tinham uma diferença de idade de aproximadamente 6 meses. Outro argumento que os espíritas citam como prova da reencarnação é o episódio da transfiguração. A Bíblia relata que as vestes de Jesus resplandeceram e Elias e Moisés apareceram e falaram com Jesus. Isso está em Mateus, capítulo de número 17. Vemos em Mateus 14, João Batista ser decapitado. E no capítulo 17 aparece Elias juntamente com Moisés e Jesus. Esse relato é inquestionável, porém eles nos mostram outro aspecto da doutrina da reencarnação, provando que ela é uma farsa. Segundo os fundamentos espíritas, se João Batista fosse Elias reencarnado, quem deveria aparecer naquele monte juntamente com Moisés seria o próprio João Batista e não Elias. Tiago, Pedro e João conheciam João Batista e não conheciam Elias, apenas leram sobre ele nas Escrituras Sagradas. Além do mais, esses fundamentos ensinam que o espírito que aparece é a de sua última vida no plano material. Só por aí podemos ver que Elias, caso ele fosse João Batista, não poderia aparecer na transfiguração de Jesus. Esse é um outro erro, um grande furo que é reprovada pelos próprios ensinamentos espíritas. Um outro argumento está descrito em João 1,21. Quando perguntaram a João Batista se ele era Elias, e ele afirmou sem deixar nenhuma sombra de dúvida: não sou. Segundo as palavras de Jesus, João era profeta e acrescenta que dentre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista. Isso aí está em Lucas capítulo 7, versículo de número 28. Nesse caso, considerando aqui que as palavras ditas por Jesus sejam verdadeiras, Jesus considerava João sendo o profeta e o maior nascido de mulher. É natural que, como Jesus, sendo a manifestação do próprio Deus encarnado,
ele seria o primeiro a saber sobre esse assunto. Alguém pode até questionar, dizendo que João Batista não tinha um conhecimento, ainda que ele era o Elias, para que o processo evolutivo dele não fosse prejudicado, sendo-lhe posto um véu de esquecimento, como os espíritas dizem, um véu momentâneo durante aquela existência. Isso nada mais é do que uma tentativa de encobrir outro erro de interpretação, pois, sendo João Batista o maior dos profetas, e Deus havia revelado por meio dele que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também não revelaria Deus que ele foi em um outro grande profeta que viveu no tempo do Antigo Testamento? Isso se Elias tivesse morrido, mas ele subiu ao céu, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Isso equivale a dizer que, segundo a doutrina espírita naquela época, Elias atingiu seu grau de perfeição espiritual e por isso Deus o arrebatou em vida para o céu. Esse fato demonstra o erro da doutrina reencarnacionista. Pode-se também levantar a questão de que Elias, atingindo seu grau de perfeição, reencarnaria em missão. Isso também não poderia acontecer, porque, mais uma vez eu vou enfatizar, Elias não morreu. Então, racionalmente, concluímos que a doutrina da reencarnação, ela é um erro em que os espíritas querem impor como uma verdade facilmente contestada. Gálatas 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, aí referindo-se, podemos constatar como os espíritos superiores, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A doutrina da reencarnação, ela não passou pelo crivo da própria doutrina espírita e deve ser considerada como um ensino espúrio e rejeitado como ensinamento verdadeiro e confiável. Se o ensino apresentado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, sobre reencarnação estão incorretos, com certeza existem outros ensinos que, à luz da própria doutrina espírita, devem ser desprezados. E é importante frisar a conclusão que temos ao passar pelo crivo do Evangelho segundo Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é contrária à reencarnação. A reencarnação é baseada na doutrina do karma. O karma é uma lei implacável e não tem exceções. Pecados não podem ser perdoados, devem ser expurgados. Se alguém não paga sua dívida nesta vida, terá que pagar na próxima. Segundo o cristianismo e a Bíblia Sagrada, o perdão é possível. Jesus perdoou seus inimigos ao crucificarem. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O perdão é contrário à doutrina do karma e torna a reencarnação completamente desnecessária. A salvação é um dom que é recebido pela fé. Em vez de esforçar para merecer o favor de Deus, o cristão deve receber graça e é declarado justo. A justiça de Deus não está na reencarnação, como afirma o Livro dos Espíritas. Eu quero enfatizar que a justiça de Deus, ela é satisfeita porque Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. Os nossos pecados
não foram simplesmente ignorados. Jesus pagou a exigência de Deus por justiça ao levar nossa culpa como nosso substituto. Isso é conforme Romanos 3:24, 1 João 2:2 e 1 João 4:10. Essa penalidade paga por Jesus Cristo, ela é contrária à doutrina do karma e atinge a base da necessidade da reencarnação. Um dos grandes fascínios do Espiritismo está em oferecer aos que perderam seus entes queridos a oportunidade de comunicação com esses no além-túmulo. Outra coisa que desperta o interesse do Espiritismo é a sua simplificada ética moral, que resume a vários atos: confiar em Deus, nos espíritos superiores, além de confiar em si mesmo e valorizar o livre-arbítrio, reconhecendo que todos os espíritos foram criados iguais entre si, tendo, porém, as mesmas possibilidades de progredir. O kardecismo, ele afirma ter como meta a transformação e elevação da humanidade, tanto moral, intelectual, social, cultural e espiritual. Isso é louvável, mas não o suficiente, pois não devemos nos deixar levar por conceitos, mesmo que recheados de fragmentos bíblicos. Devemos observar e nos atentar contra as falsas doutrinas, pois toda falsa religião ou falsa doutrina vai, de alguma forma, negar a divindade de Jesus Cristo e desprezá-lo como Deus. Nós cristãos cremos que Jesus é o único fundamento da nossa vida, pelo qual chegaremos a Deus. E para finalizar, eu resumo que a doutrina da reencarnação, ela está baseada no karma e não tem evidência objetiva. Ela é contrária ao bom senso, à ciência, à sã psicologia do desenvolvimento humano e à moralidade. Além disso, ela se opõe a um ensinamento claro das Escrituras que constam na Bíblia Sagrada. Mais uma vez, eu quero dizer a vocês que esse estudo é baseado no livro que eu escrevi, A Filosofia Kardecista Segundo a Bíblia, e pode ser adquirido no site Clube de Autores. E se vocês gostaram dessa mensagem, por favor, clique em OK, mas o mais principal, compartilhe esse vídeo para pessoas não apenas cristãs, mas para católico, para espírita e para todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.